Olá, meu irmão. Boa tarde. Em relação ao áudio que você me enviou, me perguntando sobre o que aconteceu realmente naquele evento do batismo de Jesus. Para a gente falar sobre isso, no seu áudio também você citou alguns temas, a gente precisa entender quais são os 7 ciclos psíquicos, quem é esse ajustador que veio viver na mente de Jesus. Precisamos também saber sobre a personalidade de Jesus e aí então poder entender o que aconteceu ali no dia do batismo. Os 7 ciclos psíquicos funcionam da seguinte forma: o ser humano, quando nasce, ele ainda, num primeiro momento, não tem capacidades de fazer escolhas morais, a sua mente ainda em desenvolvimento, o cérebro ainda em desenvolvimento. Então, leva um tempo para que cérebro e mente atuem no sentido de conseguir fazer escolhas morais. Então o livro diz que ali por volta dos 5 anos, quando essa mente está apta a fazer escolhas morais, o que seria uma escolha moral? Escolher entre o que é certo e o que é errado, entre o bem e o mal, decidir qual caminho seguir. E uma criança ali por volta dos 5 anos, ela já tem condições de saber o que é certo e o que é errado. Então a partir desse momento, o ser humano recebe o ajustador do pensamento. O ajustador é uma centelha divina, um fragmento do Pai Universal que vem habitar essa mente. E ele vem para espiritualizar essa mente, para fazer com que, para estimular essa mente para que ela faça escolhas do bem, Já que ela tem condições de fazer escolhas, já está apta a fazer escolhas, então que ela faça escolhas para o bem. O ajustador vem para isso, para espiritualizar essa mente, atrair essa mente para o bem. Enquanto que a nossa herança animal, nossos impulsos, os nossos instintos animais, muitas vezes nos puxam para o egoísmo, para pensar apenas em si mesmo, os meus interesses primeiro. O ajustador não, ele vem para estimular o altruísmo, o amor ao próximo, pensar no que é correto, mesmo quando isso significa um prejuízo pessoal. Então é para isso que o ajustador vem. Então Jesus também, quando ele veio aqui, Jesus já era uma personalidade já existente, porque ele é o Criador do Universo, e ele veio aqui na Terra viver a experiência da criatura. Então esse Jesus que nasceu aqui, ele já tinha uma personalidade anterior. É a personalidade de Micael, de Nébadon, o Criador do Universo. Ele não perdeu a personalidade quando ele veio viver aqui. A diferença é que essa personalidade foi inserida então ali naquele bebezinho que nasceu lá em Belém. E aí essa criança foi se desenvolvendo, chegou o momento que Jesus então recebeu o ajustador do pensamento. Esse ajustador do pensamento que veio viver na mente de Jesus, essa centelha divina, lá no passado ele também tinha vivido em uma outra mente, que foi a de Maquiventa Melquisedeque. Aquele Melquisedeque citado na Bíblia, que fala que Melquisedeque foi o rei de Salém, ele era um sacerdote do Altíssimo. Inclusive Abraão foi um dos seus discípulos, e é por conta dessa influência de Melquisedeque que surge o judaísmo, inclusive. Mas Melquisedeque também treinou muitos outros discípulos, mandou pelo mundo, eles foram para o Oriente, no Ocidente, e eles influenciaram muitas religiões. Muitas das religiões que existem hoje, o confucionismo, o jainismo, o brahmanismo, e entre outros o budismo, tudo isso são religiões que surgiram como um processo, como influência dos ensinamentos de Melquisedeque. E também o judaísmo, através de Abraão, que veio Isaac, veio Jacó, deu origem à nação do povo de Israel, e surgiu a religião do judaísmo lá. Bom, então, voltando à questão de Jesus, aquele ajustador que passou a habitar a mente de Jesus, é o mesmo ajustador que um dia lá no passado havia habitado a mente de Melquisedeque. Melquisedeque é um ser que veio do céu, se estabeleceu na terra. Enquanto ele estava aqui, ele recebeu a centelha divina, é uma ferramenta a mais, importantíssimo, inclusive.
E enquanto ele estava aqui na Terra, ele estava de posse desse ajustador, dessa centelha divina. Quando ele voltou, né, para sua realidade, esse ajustador foi tirado dele então. E agora, esse ajustador, que já havia tido uma experiência aqui em nosso mundo, e diga-se de passagem, foi o único caso em que um ajustador viveu 2 vidas em um mesmo planeta, porque isso não acontece. Ajustadores normalmente são designados para outros mundos quando ele cumpre uma missão numa mente humana, e essa missão, por algum motivo, não alcança a sobrevivência. Esse ajustador vai tentar essa união com um outro ser, uma outra pessoa, mas de um outro mundo, nunca do mesmo mundo. Mas no caso de Jesus foi uma exceção, pois Jesus recebeu o mesmo ajustador que um dia havia habitado a mente de Melquisedeque. Então, voltando àquela questão da idade, da escolha moral, quando a criança atinge a aptidão para fazer escolhas morais, então ela recebe a centelha divina, o ajustador. Depois que ela recebe essa centelha, então começa um processo evolutivo de 7 etapas, que é chamado no livro de 7 ciclos psíquicos. Os 7 ciclos psíquicos são degraus que nós vamos avançando de acordo que nós vamos sintonizando com o ajustador do pensamento. Nós vamos nos aproximando dele. O livro diz que a gente começa pelo 7º ciclo, é quando a gente recebe o ajustador, inicia os primeiros contatos, primeira sintonia, a primeira vez que o homem dá ouvidos, na verdade, à voz do ajustador. Então começa ali um relacionamento, mesmo que distante, então a gente ingressa no 7º ciclo. Isso nós vamos galgando para o 6º, para o 5º, para o 4º, e vamos galgando até a intenção é alcançar todos os 7 ciclos psíquicos e atingir lá o primeiro ciclo. Quando essa pessoa alcança o primeiro ciclo, ela se torna então um dos requisitos para que ela consiga a fusão com o ajustador. Uma pessoa normal que alcança o 7º ciclo, então ela vai caminhar para esse destino, que em algum momento vai ocorrer uma fusão, a fusão entre o ajustador e a mente, e essa criatura e a personalidade, e essa criatura, essas duas realidades tornam-se uma só, por isso que se chama fusão. Então a centelha divina, o eu espiritual junto com o eu humano se tornando um só. É isso que aconteceu, por exemplo, com Enoque, que é citado na Bíblia, que foi trasladado. Outro caso, o de Elias, né? A história bíblica também fala de Elias, que se fusionou ao ajustador. Só que Jesus, vamos entender, ele não era um ser humano normal aqui da Terra. Ele era um ser humano normal, mas no sentido assim, ele era o Filho Criador vivendo a vida humana. Então ele estava passando por uma experiência. Ele não é um ser ascendente, mortal, como nós, que nascemos aqui, nossa origem aqui. Ele não. Ele estava passando por um processo de auto-outorga. Ele estava experienciando a vida da criatura. É um ser que já existia anteriormente, é o Criador do Universo. Em algum momento se submeteu à vida humana, nasceu como uma criança e foi viver essa experiência. Então esse ser, Micael, já é um ser espiritual. Ele tem sua origem lá no paraíso. Então não fazia sentido nenhum a fusão de Micael com o ajustador. Então é por isso que quando Micael atingiu os 7 ciclos psíquicos, isso aconteceu naquele evento lá do batismo, se fosse um humano comum, como nós, ocorreria a fusão da personalidade do humano com o ajustador do pensamento. No caso de Jesus, isso não aconteceu. Esse ajustador do pensamento foi até o paraíso, atestou perante o Pai Universal de que aquela mente havia alcançado os 7 ciclos psíquicos, e aí então ele volta, só que ao invés de ocorrer a fusão, porque o ajustador ele não tem personalidade, então quando ocorre a fusão, ele adquire a personalidade da criatura, né? E a criatura que tem personalidade, mas não tem divindade, então adquire a divindade do ajustador. É uma troca ali, uma parceria. No caso de Jesus, Jesus já era divino, então não ocorreu a fusão. Aí o Pai Universal então personalizou
deu uma personalidade para aquele ajustador, já que ele já tinha vivido a experiência com o Melquisedeque e ele não se fusionou. Agora ele acaba de viver a experiência na mente do Filho Criador, vivendo aqui na Terra, e não fusionou. Então o Pai Universal, que é o outorgador da personalidade, outorgou uma personalidade para esse ajustador. A partir desse momento, esse ajustador agora não estava mais na mente de Jesus. Era um espírito personalizado que acompanhava Jesus, mas agora à parte. Depois do batismo nós temos Jesus, o que é a personalidade do Filho Criador, vivendo na Terra. Nós temos ao lado dele o Espírito Divino, o ajustador do pensamento que havia habitado sua mente, mas que agora era um espírito personalizado. Então são duas pessoas diferentes, o ajustador personalizado e o Micael, a personalidade de Micael vivendo na mente de Jesus. Então o que aconteceu no batismo foi isso. Não é que Micael perdeu a personalidade ou ganhou personalidade. Não, ele já tinha personalidade. A única coisa que aconteceu foi que aquele ajustador que habitava sua mente, ele foi personalizado e passou a acompanhá-lo agora como um ser à parte, né? E a qual ele se dirige como pai. Não em todas as vezes que ele fala com o pai é o ajustador do pensamento, é o Pai Universal, para todos os efeitos. Ele é uma centelha, um pedacinho do Pai Universal, representa o Pai Universal aqui nos universos. Então é isso que aconteceu. Eu não sei se eu respondi todas as questões que você tinha falado, mas falei sobre os 7 círculos psíquicos que a gente vai galgando, e quando a gente alcança todos eles, ocorre a fusão com o ajustador do pensamento. Falei que o ajustador de Jesus é o mesmo ajustador que um dia habitou a mente de Melquisedeque, mas que ele não se fusionou lá e depois também não se fusionou com Jesus, e por isso ele ganhou personalidade, se tornou um ajustador personalizado. Hoje ele é o chefe de todos os ajustadores do pensamento do universo local de Nebadon. Então, é a posição que ele ocupa hoje. Falei sobre a personalidade de Jesus, que é a mesma personalidade do Filho Criador Micael, não mudou, isso sempre foi, né? E falei então o que ocorreu no batismo. No batismo, Jesus, ele havia alcançado os 7 círculos psíquicos. Se fosse uma situação normal, aquele humano ali iria se fusionar com o ajustador, mas como Micael, já é um espírito, um ser divino do paraíso, então não ocorreu a fusão e o ajustador então foi personalizado. E aí quando o ajustador volta e desce, tem até um trecho que fala que o pessoal ouve uma voz que diz assim: este é o meu filho amado, em quem muito me comprazo, né? Então, ou seja, é o próprio Pai Universal, através do ajustador do pensamento, falando sobre Jesus, o Filho Criador, que havia concluído então a sua carreira humana. Naquele momento, inclusive, o Filho Criador já tinha cumprido sua missão. Ele veio aqui para viver a vida na carne. Ele veio, nasceu, cresceu, desenvolveu, passou por todos os dilemas humanos, evoluiu, cresceu, alcançou os 7 círculos psíquicos e realizou a vida humana. Isso estava completo. A partir daquele momento, foi uma decisão pessoal dele de continuar aqui. Ele não precisaria continuar aqui, porque a missão de viver a vida humana ele já tinha cumprido. E ele tinha alcançado a meta, que é a meta de todos os seres humanos, galgar os 7 círculos psíquicos. Acontece que nós não conseguimos galgar isso em uma vida inteira, então morremos sem alcançar o objetivo. Pela misericórdia do Pai, ele nos dá uma extensão do período de prova, ou seja, a gente pode continuar esse processo do lado de lá e tentar a fusão do lado de lá, tentar alcançar os 7 círculos psíquicos. É um ato de misericórdia, né? Porque senão Deus salvaria apenas aqueles que conseguissem cumprir a meta de galgar os 7 círculos psíquicos. Bom, espero ter respondido. Se houver alguma outra dúvida, você pode enviar, a gente continua o papo. Um grande abraço.